A imagem mais assustadora do ano até agora é essa. Como você viu aí nesses poucos segundos, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, repetindo, Segurança Pública, Flávio Dino, visitou a favela da Maré, no Rio de Janeiro. A comitiva chegou em apenas 2 carros pretos com vidros fumê e entrou numa ruela, sem escolta, sem fuzis, sem caveirão, sem atiradores de elite, sem rasantes de helicóptero, sem nada dessas coisas que são necessárias para que a polícia entre na favela. Flávio Dino e os seus aspones saíram do carro tranquilamente nesse que é um lugar sabidamente controlado por uma das facções criminosas que atuam no Rio de Janeiro. E foi lá cumprir os seus compromissos esquisitos, ou seriam cabulosos? A cena deixou todo mundo, até eu, de cabelo em pé, mas não fez nem cócegas no ministro e em Lula, que acharam tudo muito natural. E quem discordar é porque é preconceituoso, paranoico, extrema-direita, aquela coisa toda. Como dizia o saudoso Goulart de Andrade, vem comigo! Ainda na quarta-feira eu comentei no Twitter que a imagem do ministro da Justiça e da Segurança Pública, entrando tranquilamente num território ocupado pelo tráfico, era a imagem mais assustadora do ano. Até agora. O motivo me parecia óbvio. Eu já morei no Rio e eu sei que não é qualquer um que entra na favela como ele entrou, sem nem ligar os faróis e aquela luzinha interna do carro. Se eu, você, qualquer cidadão tentássemos entrar ali, o que aconteceria era provavelmente isso. Seríamos recebidos a bala, como aconteceu com esses turistas desavisados aí. Sejamos honestos, não com o mundo nem com as redes sociais. Sejamos honestos com nós mesmos. Tente, ministro, tente, Lula. Eu sei que vocês não estão muito acostumados, mas eu garanto, honestidade não dói. Do começo ao fim, as imagens são sim estranhas. São imagens que causam incômodo porque mexem com o nosso bom senso, com o nosso senso comum, com a nossa noção do que é certo e do que é errado. Fica parecendo, sabe aqueles psicopatas de filme que fazem de tudo para serem pegos pela polícia? Então, parece que o governo Lula faz de tudo para mostrar que os nossos maiores pesadelos são realidade, que todas as teorias da conspiração não eram teorias da conspiração coisíssima nenhuma. Bom, assim que eu fiz o meu comentário à toa, começaram a chegar petistas defendendo o ministro comunista que o próprio Lula chamou de gordo. Que a obesidade causa tanto mal quanto, a fome. E por isso que o Flávio Dino está andando de bicicleta. A justificativa dos luloafetivos para fazer vistas grossas para essa visita aí do Dino a um território em geral proibido às forças de segurança do Estado, para esse, como direi, compromisso cabuloso, é muito simples. Dino foi lá falar com os trabalhadores, que são maioria nas favelas, apesar da propaganda preconceituosa da mídia burguesa. Enfim, aquela ladainha toda que você provavelmente já conhece. Ah, pode parar, né? Claro que eu sei que na favela tem trabalhador, mas usar isso como desculpa para a visita do ministro da Justiça e da Segurança Pública, ao lugar que todo mundo sabe que está dominado por uma facção criminosa, é no mínimo desonestidade intelectual. É se apegar demais ao que dizem os comunicados oficiais e ignorar a realidade, o que, pensando bem, talvez seja como os petistas encaram o mundo. Nessa favela aí em São Paulo também tinha trabalhador. A gente vai acompanhar agora algumas das imagens de um desses momentos, de disparos de tiros em Paraisópolis. E nem por isso a equipe do então candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, foi poupado de um tiroteiozinho, infelizmente rotineiro, nesses lugares. Aliás, por algum motivo, eu não quero insinuar nada,
O PT parece ter trânsito livre e desimpedido em regiões onde a polícia só tem coragem de entrar armada até os dentes e em carros blindados. Será que o segredo é usar o boné certo? Após o ato de Lula no Complexo do Alemão, discussões sobre o significado da sigla CPX presente no boné do ex-presidente começaram a ser levantadas por alguns internautas. Conta pra gente, Flávio Dino, qual o segredo para o ministro da Justiça e da Segurança Pública, em tese inimigo dos cupinchas que controlam a região e aterrorizam os moradores, entrar com tanta naturalidade na favela? Tudo isso é coragem? É a força do amor? É o seu carisma natural? Ou houve algum tipo de acordo para que o senhor e a sua comitiva de engravatados não fossem importunada? Flávio Dino depois tentou se explicar, dizendo que foi apresentar um relatório de uma ONG ligada ao filantropo progressista George Soros. Um relatório sobre desarmamento e que falava em violência policial, veja só. Dino até publicou um tweet naquele tom grosseiro dele, sempre partindo para o confronto. Coisa de comunista que deve sonhar em impor a justiça dos gulags no Brasil. Diz o ministro, soube que representantes da extrema-direita reiteraram o seu ódio a lugares onde moram os mais pobres. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos nem de milicianinhos. Calma, ministro. Por que o senhor está tão nervoso? Não foi apenas uma visita protocolar? Um diálogozinho cabuloso, rotineiro, comum? Então por que essa virulência toda? Sobre a foto aí, muito bonita a moçada, mas fica a pergunta que talvez o ministro ou a própria ONG possam responder. Eles atuam dentro da favela sem autorização dos donos do lugar? Outra dúvida que permanece, por que Dino foi até a Maré e não a Maré até o Dino? Que tipo de sinalização é essa? Não é por nada não, mas fica parecendo que o senhor foi prestar reverência, entende? Fica parecendo e o senhor sabe que a gente vive num mundo de aparências. E uma última dúvida. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública vai agir com as polícias estaduais no combate ao tráfico ou vai ficar de conversinha furada, digo, com um diálogo cabuloso com ONG de bilionário progressista? O fato é que o ministro de corpanzil avantajado e de inteligência nem tanto pode usar termos como extrema-direita e ódio à vontade. Esse tom agressivo não assusta ninguém. Aliás, eu queria ver ele falar grosso assim com o CPX. O tom agressivo também não esclarece nada. Pelo contrário, só contribui para que a cena antes assustadora ganhe contornos de conspiração. Eu só fico imaginando qual seria a reação da opinião pública se fosse o ministro da Justiça e da Segurança Pública, do FHC, do Temer ou do Bolsonaro, se fosse o Sérgio Moro, o André Mendonça ou aquele lá que está preso. Como é que é o nome dele mesmo? Anderson Torres. Agora imagine se fosse o Anderson Torres entrando num território dominado pelo tráfico ou pela milícia, o que dá na mesma, com a mesma sem cerimônia de Flávio Dino. Só imagine. No meu texto de hoje para a Gazeta do Povo, eu descrevo um dia na utopia socialista e primitivista de Guilherme Boulos. Tudo por causa desse vídeo aí, em que Boulos mostra uma casa de pau a pique, uma tapera, como se dizia antigamente, e a descreve com o termo empolado de bioconstrução. Gente, eu tô aqui hoje na comunidade Maria da Penha, organizada pelo MTST aqui em Guarulhos, que foi premiada com um prêmio da ONU, o Quebrada Agroecológica. Aqui tem iniciativas muito interessantes aqui na Maria da Penha. A primeira é esse barracão feito por mutirão pela comunidade, por bioconstrução. Para ler tem que assinar, e para assinar é fácil demais. Clique no link que você encontra na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Assinando a Gazeta do Povo, você estará apoiando um jornalismo baseado em convicções e também estará apoiando o meu trabalho. Não adianta. Se você não quiser ficar consumindo a narrativa de esquerda,
tem que assinar a Gazeta do Povo. Custa só R$ 9,90 nos primeiros 6 meses. E não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar este vídeo e de se inscrever no nosso canal. Até semana que vem. A moda agora é a censura em nome da democracia. Querem controlar o debate, punindo, desmonetizando, censurando. Mas nós podemos mudar isso, defendendo o que achamos certo. Assinando a Gazeta do Povo, você dá espaço para vozes como Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Lacombe, Alexandre Garcia e mais de 40 colunistas. Assine e apoie um conteúdo comprometido com a verdade e a liberdade. Opinião com coragem. Gazeta do Povo.